A Bíblia nos ensina que Deus quer a nossa felicidade. Nos ensina também como podemos alcançar a verdadeira felicidade, que é muito diferente da felicidade que o mundo proporciona. A verdadeira felicidade, ela passa pelo estabelecimento de um relacionamento profundo com Deus, onde reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Porém, tendo a felicidade como desculpa, muitas pessoas acabam se afastando do propósito de Deus e justificando suas próprias atitudes como se elas fossem as responsáveis por trazer a felicidade. A busca da felicidade não pode nos levar a fazer tudo o que queremos, sob o pretexto de que merecemos ser felizes. A felicidade não é uma questão de mérito pessoal, é um desejo de Deus para a vida de todas as pessoas, mas para isso ele estabeleceu um caminho, que é Jesus. Só por meio desse caminho é que a verdadeira felicidade é alcançada. Fora dele não há verdadeira felicidade, mas apenas desculpas que usamos para justificar nossos próprios atos quando eles não condizem com os valores do reino de Deus. Achar que merecemos a felicidade e por isso achar que podemos fazer tudo o que queremos é uma atitude egoísta, pois deixamos de olhar para os aspectos anunciados por Jesus nas bem-aventuranças que alcançam impacto muito maior do que meramente o aspecto individual. Alcançam impactos comunitários, pois o objetivo é sempre expandir o reino de Deus. O primeiro passo para abandonarmos o egoísmo na busca pela felicidade, seguindo os passos apresentados por Jesus no Sermão da Montanha, é a humildade. A humildade é o primeiro degrau da escada que nos conduz para um padrão elevado, próximo de Deus, onde a verdadeira felicidade se manifesta. No texto de Mateus 5, no início do Sermão da Montanha, Jesus enumera 8 aspectos relacionados entre si e que trazem consequência vitoriosa para a vida daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Esses aspectos são as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Os 8 aspectos que se apresentam como uma espécie de escada que nos eleva até o perfeito relacionamento de Deus, que é a fonte de toda felicidade, está no livro de Mateus. O primeiro aspecto está em Mateus 5,3 e é a humildade. O texto diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, a humildade é o primeiro degrau. Muito feliz é o humilde, porque dele é o reino dos céus. Reino dos céus, nesse contexto, não é apenas salvação. Conquistar o reino dos céus é algo que temos que fazer diariamente. Significa buscar a presença de Deus e buscar a intimidade com o Espírito Santo. Portanto, a busca pelo reino dos céus em nossas vidas deve ser constante, o tempo todo. Jesus coloca a humildade como o primeiro alicerce para a verdadeira felicidade. Portanto, é o aspecto que está mais próximo do chão, ou aquele pelo qual devemos começar nossa caminhada ou escalada para a felicidade. O texto bíblico diz: bem-aventurado os pobres em espírito. Isso nada tem a ver com a condição social ou econômica. Humildade nesse contexto significa dependência. Toda pessoa verdadeiramente humilde é totalmente dependente de Deus, reconhece que precisa de Deus e vai andar constantemente em dependência de Deus. Em Mateus 18,4, Jesus apresenta a criança como retrato da dependência. O verdadeiro seguidor de Jesus deve ser humilde como esta criança, diz o texto. O adulto muitas vezes só reconhece a dependência no momento de angústia, mas o bebê depende em qualquer circunstância. A criança é totalmente dependente dos pais ou responsáveis, mas conforme vai crescendo, vai diminuindo sua dependência. E isso acontece, não deveria, mas acontece muitas vezes em nossa vida espiritual. O mundo distorce o conceito de humildade comparando-a muitas vezes à incompetência. O mundo valoriza a autossuficiência e isso influencia as pessoas a se tornarem soberbas e orgulhosas. Como vemos no texto bíblico, os valores do mundo não se comparam aos valores do reino de Deus. Somente consegue tocar o coração de Deus aquele que é humilde. Quando reconhecemos a nossa limitação, é que Deus age em nossa vida e nos dá a vitória. O texto de 2 Coríntios 12:10 diz: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras aí do apóstolo Paulo. E Tiago 4:6 nos diz: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
A humildade é um passo necessário para a confissão e perdão. Como exemplos, podemos citar o rei Manassés de Israel, que, conforme o relato de 2 Crônicas 33, de 2 a 13, pecou, mas reconheceu o seu pecado, se humilhou e foi perdoado. Essa bem-aventurança aponta para um esvaziamento, enquanto as demais bem-aventuranças apontam para um enchimento, a plenitude. Não podemos ser cheios do Espírito enquanto não formos esvaziados do nosso caráter deformado, orgulho, autossegurança e autoindependência. A humildade aponta também para o fato de sermos parte do reino dos céus, mas não o seu fundamento. A obra de Deus continua com ou sem a nossa presença. Nós precisamos de Deus, mas Deus não precisa de nós. Pelo contrário, é pela misericórdia e amor de Deus que somos chamados a contribuir para o seu reino. Somos colaboradores, mas precisamos ter a consciência de que isto é bênção de Deus sobre as nossas vidas. É Ele quem nos faz úteis para a sua obra quando agimos em sua total dependência. A sociedade em que vivemos valoriza a independência e a busca da felicidade pelo próprio esforço. Mesmo no meio cristão, é comum enfatizar as ações exteriores e as mensagens que trazem um incentivo para buscar ter mais coisas, e isso é considerado sinônimo, muitas vezes, de sucesso e felicidade. No entanto, Jesus chama a atenção para colocar o foco nos valores do reino de Deus. Isso significa uma espiritualidade interior, de onde brotam os rios de água viva, conforme apresentado em João, capítulo 7, versículo 38. É o Espírito de Deus que produz em nós a verdadeira felicidade quando nos dispomos a cultivar os valores do reino de Deus em nosso coração. E para que isso aconteça, precisamos começar com a humildade. A primeira bem-aventurança nos ensina que devemos reconhecer que somos pecadores e a nossa natureza precisa ser transformada pelo Senhor. Essa é a primeira lição que tiramos desta bem-aventurança. Quando reconhecemos que somos pecadores e estamos realmente dispostos a ver o Senhor transformar as nossas vidas, nós deixamos que os nossos corações sejam sondados e as distorções de nosso caráter sejam percebidos e reparados. A natureza humana tende a nos levar em direção ao pecado, por isso temos que lutar diariamente contra a nossa natureza e contra o pecado. Como Paulo escreveu aos Coríntios em 1 Coríntios 9, 27, para nos amoldarmos cada vez mais ao modelo que é Jesus, o verdadeiro exemplo de felicidade. Somente sendo humildes é que podemos perceber o quanto somos pecadores e não somos tão bons quanto pensávamos que éramos. E somente sendo humildes podemos perceber que o perdão e a salvação vêm por meio de Jesus. Sem essa atitude, caminhamos em direção ao orgulho. E uma postura orgulhosa é totalmente contrária à felicidade que Deus quer que experimentemos. Charles Spurgeon, em seu livreto As Bem-aventuranças, diz que a porta estreita não é suficientemente ampla para permitir a entrada do homem que é grande em sua própria opinião. Devemos, portanto, humildemente reconhecer nosso pecado e nossas fragilidades e confiar que Deus nos perdoa e nos dá a vida eterna apesar de nós. A segunda lição que podemos aprender nesse texto é que devemos reconhecer que dependemos totalmente de Deus. O orgulhoso tem dificuldade de buscar a Deus, porque acha que não precisa dele. Mas o coração humilde nos leva a reconhecer que dependemos totalmente de Deus. O reconhecimento de que somos pecadores nos leva a nos quebrantar diante do Senhor e a ser preenchido pelo seu amor e graça. Quando a humildade está sendo cultivada no coração, a pessoa não coloca sua confiança em si mesmo, em suas atitudes e realizações. Ela sabe que nada que possa fazer é suficiente para trazer a verdadeira felicidade. Ela coloca toda a sua esperança em Deus, pois reconhece que sem Ele nada poderá lhe preencher o vazio existencial e lhe dar sentido para viver. E a terceira e última lição que podemos tirar nesse texto é que devemos buscar desenvolver nossa fé diariamente. O que a fé tem a ver com a humildade? Precisamos que o Senhor aumente a nossa fé para que possamos experimentar a humildade de espírito. Os discípulos de Jesus, ao observarem as obras e atitudes do Mestre, diziam: aumenta-nos a fé. Isso está lá em Lucas capítulo 17, versículo 5. Reconhecer quão pequena é a fé também é um ato de humildade, que nos leva à dependência de Deus, pois não podemos aumentar nós mesmos a nossa fé. É necessário depender de Deus para isso. A Bíblia também nos ensina que a fé vem pela palavra de Deus, em Romanos 10, 17.
Portanto, para desenvolver a nossa fé, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Isso é algo que precisamos fazer diariamente, pois é na palavra que somos desafiados a olhar para o nosso interior e confrontar nosso caráter com o modelo de Jesus. Isso nos faz humilde e isso nos faz caminhar na vida cristã, desenvolvendo nossa fé, crescendo em comunhão com o Pai e desfrutando da verdadeira felicidade. Concluindo, a Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade vem do Senhor e somente cultivando os valores do reino de Deus nós podemos ser verdadeiramente felizes. Felicidade sem Deus não existe. Pode haver momentos felizes apenas. Somente Deus pode nos fazer felizes. E Ele deseja nos fazer felizes. Ele nos ensina que para isso devemos ser humildes, reconhecendo que dependemos totalmente dEle. Temos andado na dependência de Deus? Ou somos nós mesmos que traçamos os nossos caminhos? A consequência de andarmos em humildade é que nos tornamos parte do reino dos céus. Deus nos tira do mais profundo abismo para nos colocar em seu reino. Mas para isso precisamos reconhecer que estávamos no mais profundo abismo. Que possamos andar em humildade, em total dependência de Deus e que possamos nos sentir parte do reino dos céus desde já e viver os seus valores neste mundo até que nos encontremos na plenitude de seu reino na eternidade. Que Deus nos abençoe.